Estão conseguindo ver aí bem? Tá tranquilo, velho. Me ouvindo bem também? Também. Então, pessoal, como o Tomás já me apresentou e a maioria já me conhece, meu nome é Franklin, eu sou doutorando em zootecnia na Escola de Veterinário da UFMG. E para dar sequência aos nossos assuntos aqui no grupo de estudos, hoje eu fiquei encarregado de trazer o tema Evolução das estratégias para a produção de lotes de tilápias macho. Vocês podem ficar à vontade, né? A gente não é uma apresentação tão formal, vocês podem ficar à vontade para interromper, perguntar, inferir qualquer coisa em qualquer tempo. Então, só colocar uma caneta aqui. Bom, a tilápia do Nilo, ela tem como uma das principais características a precocidade sexual e elevada prolificidade. E isso pode se constituir em grande vantagem ou pode ser desvantajoso também. Isso vai depender de que momento que nós estamos falando da cadeia produtiva. Se nós estamos falando de uma estrutura de alevinagem, de uma piscicultura que trabalha com alevinagem, que reproduz alevinos para as etapas subsequentes, eu tenho um animal com reprodução precoce e elevada prolificidade, isso é interessante, especialmente em programas de melhoramento, porque eu tenho ciclos mais curtos. Agora, se eu estou falando de uma engorda, por exemplo, isso daí já não é interessante, porque nós vamos ter animais de diferentes tamanhos, uma superpopulação que vai consumir oxigênio, que vai brigar por espaço, e isso vai atrapalhar no desempenho zootécnico e na logística do empreendimento, além das elevadas taxas de compostos nitrogenados que isso pode ocasionar. As tilápias fêmeas, elas, além dos problemas que eu citei anteriormente, a tilápia fêmea, ela possui um crescimento inferior ao do macho, uma vez que ela destina energia, né, mobiliza energia para o desenvolvimento gonadal e ela tem como característica o cuidado parental. No caso dos ciclídeos, né, em que se enquadra a tilápia, ela incuba os ovos na boca. Então, durante esse período, ela não se alimenta. E as consequências dessas características que eu mencionei é a despadronização dos lotes, que constituem um menor valor comercial ao fim do ciclo produtivo. Então, vocês podem ver, os machos aqui eles são animais do mesmo lote, dos mesmos lotes, e as tilápias fêmeas e os machos. Então, aqui vocês veem que a diferença de tamanho é bastante significativa. Então, para resolver esse problema, uma das primeiras soluções que surgiram foi a sexagem visual desses animais, porque a tilápia ela possui dimorfismo sexual. O que seria isso? São características peculiares de machos e fêmeas. No caso da tilápia, nós vemos aqui, ó, a nossa imagem à esquerda, que o macho ele possui o ânus e a uretra. Já a fêmea, ela possui três orifícios: o ânus, a uretra também, assim como o macho, e o oviduto, que é por onde ela espelha os ovos no momento da reprodução.
Essa outra imagem mostra o que eu mencionei anteriormente, o poro urogenital do macho e o oviduto nas fêmeas. O macho, ele expele tanto o sêmen quanto a urina, né? Por esse poro. Já a fêmea, ela possui um orifício próprio para urinar e um orifício para expelir os ovos. Só que essas características, em teoria, elas seriam usadas para a identificação dos animais. Eu posso, né, isso ainda se pratica, avaliar as papilas e separar grupos de macho e fêmea. E aí eu fico com um grupo de macho que possui um desempenho zootécnico superior e, além disso, eu não tenho os problemas que eu citei com animais reproduzindo o tempo todo no tanque, despadronização do lote, etc. Só que isso daqui no livro é bonito, mas na prática, quem trabalha com tilápia sabe que, na prática, identificar isso, especialmente antes dos 4, 5 meses de vida do animal, é muito difícil, porque elas não são tão, não apresenta tanta diferença assim. Então, esses erros na identificação da papila, além do estresse provocado pelo manuseio do animal e o descarte de grande quantidade de peixes, ou seja, porque eu não posso não aproveitar as fêmeas, isso resultou no abandono dessa técnica. E aí outras técnicas foram surgindo. Uma que surgiu posteriormente foi a hibridização interespécies, que constitui no cruzamento entre as espécies, entre espécies tilápias, por exemplo, tilápia de Zanzíbar, tilápia gift, tilápia do Nilo, foram utilizados para produzir híbridos. O híbrido, esse aqui, por exemplo, da tilápia Zanzíbar com tilápia do Nilo. Esse outro híbrido aqui, ó, tilápia do Nilo com tilápia Redstream. E aí se logrou êxito em vários cruzamentos para diferentes objetivos. Por exemplo, para resistência à doença, a hibridização funcionou. Para resistência à tolerância, para tolerância à salinidade, também nós tivemos cruzamentos que funcionaram. Para resistência ao frio. Só que para produzir lote 100% macho, isso não foi efetivo, porque foram encontradas variações amplas nas proporções de macho, e isso, como já citei, é inviável para os cultivos comerciais. As possíveis causas desse insucesso relativa à dificuldade de manutenção de estoque de reprodutores puros, possível existência de genes autossômicos epistáticos envolvidos na determinação sexual e influência de fatores ambientais. Na sequência, outra possibilidade que surgiu para a produção de machos na masculinização, né, foi a indução térmica. Hipotetizou-se que banhos térmicos poderiam induzir a Oreochromis spp, né, a masculinização, baseando-se na anulação da determinação genética do sexo fenotípico. Ou seja, a fêmea genotípica, né, ela não muda, ela não muda sua genética, mas ela pode se converter em macho fenotipicamente, né, através da diferenciação da gônada. E essa indução térmica, ela tem que acontecer no início do tratamento térmico, ele tem que ocorrer a partir da abertura da janela temporal de sensibilidade.
E aí as perguntas que surgiram foram: qual a temperatura ideal para fazer essa inversão térmica? Barrow, em 96, detectou que em torno de 37 graus. Só que a masculinização de 99 a 100% se dá a 39 graus. A gente sabe que essa temperatura é muito elevada para a produção de qualquer espécie, eu acredito, e para a tilápia, com certeza. Essa masculinização foi efetiva nessa temperatura, só que a sobrevivência foi muito baixa. Então, aqui outros autores constataram que temperaturas elevadas, como a de 39 graus, compromete a sobrevivência e, quando se sobrevive, tem um baixo crescimento. E aí é outro problema para a cadeia produtiva. A sensibilidade à temperatura, ela é uma característica herdável, ou seja, pode ser passada de geração para geração. Então, uma possibilidade seria selecionar indivíduos que têm essa propensão à temperatura, no que se refere à diferenciação sexual, e aí selecionaria essa característica, por ser quantitativa. Mas isso carece de um programa de melhoramento genético, que é algo complexo, embora se tenha notícia de que um grupo está trabalhando com essa alternativa, com o objetivo de produzir uma prole sensível à masculinização pela temperatura. E aí, na sequência a essa... Oi? Só que esse melhoramento para isso, eles já mostraram que não funciona. Eles conseguiram manter isso por 2 ou 3 gerações, entendeu? Depois se perde. Então, tá, característica fixa, não. Você não consegue. No trabalho do Barrola e da Cota de 2018, ele discute um pouquinho isso, falando assim que eles tiveram bons resultados nas 2 primeiras gerações, mas na terceira geração eles já não conseguiram manter a linhagem com essa característica. Ah, tá. É realmente complexo, né? Então, obrigado, Érica. Só para complementar, porque reforça um pouco o seu ponto. Sim. Então, a outra alternativa que surgiu na sequência foi a utilização de hormônios para induzir essa masculinização, com a ideia de reversão completa do sexo, a administração do hormônio quando as gônadas ainda não estão diferenciadas. E aí precisa também da dose adequada. Dessa forma, nós teremos uma fêmea genotípica, né, como eu disse, se transformando em um macho fenotípico. Diversos hormônios foram avaliados para tentar fazer essa indução. Entre eles, a metiltestosterona, etiniltestosterona, metilandroestendiol, mibolerona, acetato de norotestosterona, fluoximisterona e o acetato de trembolona, que foram os principais que vários autores trabalharam e tiveram resultados quanto a eles. O hormônio mais comum, no entanto, e que ficou consolidado e é amplamente utilizado nas pisciculturas hoje, é o 17-alfa-metiltestosterona, que foi administrado por imersão dos animais, quanto por via oral, misturada à ração e ministrada às larvas. Essa última prática, por via oral, ela é a mais praticada, por ser mais eficiente com relação à taxa de inversão e a sobrevivência dos animais também, além de ser muito mais prático se trabalhar dessa forma.
E aí, como que se dá a utilização desse hormônio? Ele é em pó, é misturado à ração via... aliás, misturado à ração via um veículo que mais comumente utilizado é o álcool, e aí ele é aspergido na ração e é distribuído aos animais durante 28 a 30 dias, que é a fase recomendada, onde é compreendida a janela de inversão, né? Onde é possível, onde o animal fica propício a ser induzido, a ser a induzida a masculinização. Então, a masculinização pela metiltestosterona, ela permite a prática em larga escala da masculinização, ela diminui ou até elimina a reprodução das tilápias, não há descarte de fêmeas, porque você vai poder manter os dois sexos no mesmo tanque, por exemplo, e eles não vão apresentar um crescimento muito diferente. E aí nós temos alguns resultados com a dosagem de 60 miligramas, que é a dosagem que ficou mais consolidada para a utilização na inversão. Então, Romero e colaboradores encontraram 98% de machos com a utilização de 60 miligramas. Vera Cruz encontrou 95% em 25 dias. Smith e Phelps encontraram 99% a 100%, trabalhando na mesma quantidade de hormônio. Pode ficar à vontade, Eric, se você quiser falar qualquer coisa. Então, aí nós estabelecemos algum protocolo para a prática desse hormônio. Ele deve ser aplicado a partir do primeiro dia de alimentação exógena até 21 a 28 dias de alimentação, né? Na dosagem de 60 miligramas, e vai resultar numa masculinização de 95,7% a 100% de sucesso na produção de machos. Com relação à biossegurança na tilapicultura e a aplicação desse hormônio, levanta-se questões como pode representar risco para o ser humano que consome o animal que teve esse tratamento? É arriscado para os trabalhadores que manipulam esse hormônio na aplicação dele na ração? Nós estamos falando de 1 quilo de ração, nós falamos de toneladas de ração para levinagens grandes. Representa risco ao meio ambiente e aos efluentes dos tanques onde ocorre a masculinização de peixes? E aí nós tivemos alguns estudos, vários estudos, na verdade, que sugerem que não há riscos quanto ao que eu mencionei. Nós tivemos trabalhos relacionados aos consumidores e trabalhadores e para o meio ambiente. Esse autor aqui, John Stone e colaboradores, por exemplo, apurou que após 100 horas, a partir da última alimentação com a metiltestosterona, os níveis desse hormônio, a concentração dele foi constatada em 1% após a alimentação e no trato digestivo dos alevinos, sendo que após 50 horas, na musculatura do animal, já não havia presença desse hormônio. Gould e colaboradores, em outro estudo, perceberam que após 21 dias do término do tratamento com a metiltestosterona,
os níveis desse hormônio declinaram para 0,005 microgramas por grama na carcaça dos alevinos. E aí eles estimaram que mesmo se essa quantidade aqui permanecesse na carcaça até o período, o peso de abate, que é em média 500 gramas, essa concentração ela ficaria em torno de 0,00001 microgramas por grama de metiltestosterona, aliás, por quilo de carne, de metiltestosterona por quilo de carne. Só que é sabido que esse hormônio ele possui acentuado declínio após o fim do tratamento, e dessa forma ele não é constatado nos peixes em idade de abate. Com relação ao ambiente e à metiltestosterona, também não parece apresentar risco, uma vez que o hormônio ele possui rápida degradação. Inclusive, ele é fotossensível, né? Ou seja, ao ser exposto à luz, ele se degrada com facilidade. Além da absorção pelos sedimentos e matéria orgânica em suspensão na água. E aí foram feitos diferentes estudos com relação ao ambiente e à metiltestosterona, e foi constatado que níveis insignificantes de 0,18 a 0,8 foi encontrado no solo, em tanques, após a masculinização de tilápias. E avaliando a concentração na água, os mesmos autores verificaram que os níveis estavam muito baixos, ao redor de 5 nanogramas por litro. Em outro estudo, avaliando um viveiro que nunca tinha sido utilizado para masculinização de tilápias, após 3 ciclos de masculinização, não foi encontrado resíduo dessa metiltestosterona. Porque a taxa de degradação dela é entre 10% a 52% ao dia. E aí esses resíduos deste hormônio nos tanques de cultivo seriam degradados em até 10 dias após o fim do tratamento. E nesse íntere, é nesse íntere que a minha pesquisa do doutorado entra. Eu trabalhei... Oi? Deixa eu só fazer uma intervenção, que daqui a pouco eu vou ter que sair, eu não vou conseguir falar no finalzinho. Aqui, a grande discussão que se tem é muito com base em possíveis resíduos da degradação, né? Então, realmente, pelos trabalhos, eles não veem a metiltestosterona, mas a dúvida, existe dúvida, né? O pessoal levanta como hipótese, mas como tem muita possibilidade de resíduos para se avaliar, existe essa dúvida. O que faz com que eu acho que a União Europeia não aceite, né, a produção de tilápia com utilização de hormônio na masculinização. Mas dúvidas que ainda precisam ser... Você fala dos compostos oriundos da degradação da metiltestosterona. Exatamente. Essa é a grande dúvida. Uhum. Que, na verdade, a gente não tem resposta. Sim. E só pelo fato de ter dúvida, você já tem uma discussão enorme. Exatamente. Aí é só esse detalhe aí. Obrigada. Eu ia comentar isso, esqueci. Eu que agradeço a contribuição. Então, nesse contexto que a minha pesquisa entra. Eu estou avaliando, né, o óleo de soja como veículo para o hormônio masculinizante na ração ofertada à larva de tilápia do Nilo. Por quê? Nós temos como
prática a utilização do álcool. Só que o álcool ele representa um valor significativo. Se você pensar em toneladas de ração sendo preparada para masculinizar larvas, a gente pensa em litros e litros e litros de álcool sendo utilizado, né? Porque você trabalha com 200 a 300 ml por quilo de ração para distribuir esse hormônio. Então, a minha hipótese, baseada em alguma observação em campo que já existe, é que o óleo poderia substituir esse álcool. E o óleo, a gente sabe que ele é mais barato que o álcool. Então, aqui nós temos que a metiltestosterona, ela, como foi mencionado, ela promove uma masculinização interessante, né, com potencial androgênico. Ela é de fácil obtenção e possui um relativo custo baixo. E aí entra na questão só que aí para veicular, né, para distribuir esse hormônio, eu preciso de um diluente. No caso que eu já mencionei, tem sido utilizado o álcool. E a ideia é que se utilize o óleo. Então, o objetivo, propriamente dito, é avaliar a eficácia do óleo de soja como veículo para a distribuição da 17-alfa-metiltestosterona na ração farelada em substituição ao álcool para tilápias do Nilo, visando tornar a prática menos dispendiosa economicamente. Então, para a realização desse experimento, nós utilizamos quatro tratamentos e distribuímos 300 larvas em 5 repetições de cada tratamento, que chegou a um valor de 6.000 larvas para a realização do experimento. E o tratamento A, ele é constituído de 2% de óleo por quilograma de ração em sistema de água clara. O tratamento B, 2% de óleo por quilograma de ração em sistema de bioflocos. O tratamento C é o tradicional álcool, 200 ml de álcool, aspergido na ração, e após essa secar, foi adicionado 2% de óleo de ração, 2% de óleo por quilograma de ração no sistema de bioflocos. E só óleo no tratamento D como veículo do hormônio em sistema de bioflocos. Só destacando que o sistema aqui está diferente, tem sistema de água clara e sistema de biofloco, mas eles não estão sendo avaliados aqui. No caso aqui, a água clara é para funcionar como um controle. Então, a metiltestosterona ela foi ministrada durante 28 dias, pelo período, né, de 28 dias, por conta do que é preconizado na literatura quanto à janela de inversão que eu já mencionei. E a formulação da ração seguiu da seguinte forma: foram 60 mg de ração, 60 mg de hormônio, misturado a 200 ml de álcool absoluto por quilograma de ração, e a ração 2 com 60 mg de hormônio misturado a 20 ml de óleo de soja por quilo de ração, e a terceira ração foi 60 mg de hormônio mais 200 ml de álcool, e após a secagem desse álcool, foi misturado 20 ml de óleo de soja na ração. E aí nós avaliamos como resposta a confirmação da taxa de masculinização e a sobrevivência dos animais, controlando os parâmetros, né, de alcalinidade, temperatura, os nitrogenados, os sólidos,
a estatística para os dados não paramétricos, nós utilizamos o teste Tucker, o SNK e Duncan. Para a taxa de masculinização foi utilizado o Q², e os dados não paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. As diferenças foram consideradas significativas quando P menor que 0,05. Com relação à qualidade de água, os parâmetros foram mantidos adequados para o cultivo nessa fase e não apresentou diferença significativa, com exceção do tratamento A, aqui na salinidade, por conta do sistema, né? A água clara, então a salinidade ela ficava um pouquinho mais baixa. E aqui com relação ao cone, o cone de Inhofe mede a quantidade de sólidos, e como o tratamento A é de água clara, nós não tínhamos muitos sólidos nele, diferente do que acontecia no sistema de bioflocos. Com relação à sobrevivência, nós tivemos valores semelhantes na sobrevivência, sendo que o sistema de água clara ficou um pouco inferior aos demais. E aqui o resultado mais interessante, que é com relação à taxa de masculinização. E aí nós podemos ver que o tratamento A, ele apresentou a taxa de inversão semelhante ao tratamento B e ao tratamento D. Lembrando que o tratamento A, ele é exclusivamente com óleo, usado como veículo para distribuição do hormônio. O tratamento B é o óleo também, só que em biofloco. E o tratamento D é aquele tradicional aplicado com o uso do álcool para a distribuição do hormônio. Então, nós vemos que não houve diferença, ou seja, baseado nesses dados unicamente, aí ainda resta fazer uma análise econômica e tal, é possível utilizar o óleo como substituto. O tratamento C, curiosamente, ele apresentou diferença significativa na masculinização. E aí, essa resposta nós ainda não temos como inferir uma causa, mas há que se estudar ainda. Esses dados foram rodados recentemente e ainda não houve tempo para apuração disso. Mas, teoricamente, não deveria apresentar isso por conta de ter sido utilizado o método tradicional, né, de álcool, apesar da adição de óleo posterior. E, como conclusão, é o que eu já mencionei, né, o óleo de soja foi eficiente como veículo para o hormônio masculinizante na ração para larvas de tilápios do Nilo e pode ser utilizado em substituição ao álcool. Esses são alguns resultados preliminares. Eu ainda estou apurando outros resultados, né, de desempenho, resultados de retirada dos animais do hormônio em 21 dias. Então, ainda há outras respostas a serem agregadas a esse estudo. Mas a principal resposta foi satisfatória, né? A gente, quando elabora um estudo, não é que a gente qualquer resposta, né, seja a hipótese refutada ou não, ela é interessante para a pesquisa, mas quando a gente tem não, eu que tirei aqui. Quando a gente tem a nossa hipótese comprovada, a gente fica mais feliz. Eu já terminei de apresentar, foi eu que tirei aqui. Vou só voltar para a apresentação. Então, é isso. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente vai comunicando, vai discutindo.
Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Ô, Franklin, eu fiquei na dúvida, não sei se eu perdi no meio do caminho. Qual que é o tempo no ambiente ou nos artigos que você leu não fala isso? Fala que porque ele é fotossensível, né? E termossensível, a metiltestosterona. Mas eles chegaram a fazer algum teste para ver quanto tempo que ficava, ou se ficava resquício, ou você não apresentou foi porque não tinha assim, não tinha resquício. Não, eles apresentam uma taxa de degradação de 10 a 15% ao dia. Entendi. Se não me engano, Então aqueles 10 dias era já para ter certeza de que seria degradado, né? deixa eu dar uma olhada aqui. Mas a questão aí, Tomás, é outros resíduos que são gerados. Então, você mede metiltestosterona e E às não vezes você não acha. Mas você entendi. não sabe em que ela se Não, transforma. eu perguntei isso porque assim, eu já vi alguns trabalhos com o pessoal trabalhando com resíduos mesmo. Assim, eram outros compostos, né? Tanto é, da agricultura, resíduo de pesticida e tudo, é, e alguns outros, se não me engano, com esgoto doméstico. Mas todos eles mostrando que tinha, como os resíduos desses compostos, ele tinha ele não é uma afinidade, né, pelos mesmos receptores de hormônio, né? Então se ligava e causava problemas hormonais em peixe, em anfíbio. Então tem estudo que mostra que a atrazina mesmo, que é um dos agrotóxicos mais utilizados, ele causa ou feminização de anfíbios. E tem peixe que também tem esse tipo de problema, né? Então, dependendo desse resíduo, pode estar indo para pampulha ou para qualquer outro corpo d'água que seja utilizado, né? Então, assim, eu queria ver só se tem tempo, mas aí do jeito que vocês falaram, que o resíduo mesmo, a gente não tem nada, né? A taxa de degradação é de 10 a 52% ao dia, e aí infere-se que até 10 dias Já não acabou, há né? resíduo da metiltestosterona. Na verdade, sim, a metiltestosterona. Só que os compostos oriundos da degradação dela é que podem apresentar problemas. E Entendi. aí é a interrogação, se existe ou não problema. Entendi. E Érica, lá na Europa é banido mesmo o uso de metiltestosterona? Como é que esse pessoal tá fazendo para inverter tilápia lá? Se bem que lá acho que Lá acho que a produção é salmão. não é muito em cima de tilápia. Mas Entendi. eu sei que eles não deixam, não. Mas então, assim, a gente não consegue exportar para lá, então. Eu não sei como que Não fica a sabe? questão de exportação. Talvez tu saiba alguma coisa de animal invertido. Uhum. Peraí que eu Eu vou tive, ver aqui que eu tô. Tá. eu tive notícia recentemente de que uma Exportação sempre está proibida. Exportação não estou sabendo. Tá. O Tur falou que não tem certeza da exportação. Entendi. É liberado. recentemente eu tive notícia de uma piscicultura que estava tentando fazer a separação, a produção de macho, né, por aquela seleção manual lá mesmo, para poder atender o mercado, especialmente o mercado europeu que exige isso, né, um animal livre de hormônio. Entendi, Frank. Assim, vai dar mais trabalho, vai, né, encarecer um pouco, mas se paga, o mercado paga por isso, não vejo mal Na nenhum. verdade, meio que um nicho, né? Porque em É, escala isso daí é muito complicado, né? né? Mas aí o precinho do filé vai lá É, pra estratosfera, né? Mas o pessoal tá pagando, então faz sentido, né? Beleza, pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem dúvidas sobre inversão aí? Franklin, especialista. eu não. É. Então, pessoal, já que o pessoal não tem dúvidas, agradecer o Franklin, agradecer a presença de todo mundo. Terça-feira a gente tem mais uma reunião
Aí, Érica, terça-feira é com a Silvia, né? A gente Isso. teve uma alteraçãozinha no calendário, mas vai ser com a Silvia. E a apresentação dela é a atuação do profissional na aquacultura. Né? A Silvia Isso. trabalhou Ela com a vai gente. falar um pouco da experiência dela. Bom, bacana demais. Bom saber como é que tá sendo o mercado, como que tá sendo a experiência dela, né? É, exatamente. Bom demais. Então, pessoal, até terça que vem. Obrigado a todos e assinem a Valeu, lista aí, viu, Tamar. pessoal? Parabéns, Fran. Parabéns, cara. Obrigado, Tchau, obrigado. tchau. Valeu.